capítulo 11, dos 3 reinos, questões 601 a 613. Meus amigos, é uma maravilha a gente estar aqui tudo unido, né? Tudo em paz. Eu passei um bom tempo aqui afastada e viajando, e quando voltei, uma doencinha para variar, mas graças a Deus estou aqui. E vocês não sabem como a gente sente falta quando a gente está longe, sabe? Desse acolhimento, dessas vibrações, porque isso aqui é um verdadeiro oásis, um deserto de nossas vidas. São momentos em que a gente adentra essa casa, já está sendo auxiliado, já está sendo beneficiado. Não só nós, como aqueles que estão ligados a nós. E em tempos difíceis, como o que nós estamos passando, todo mundo está vendo aí. Eu, particularmente, hoje dei um fim, coloquei um baixo, não vou assistir mais televisão, repórter agora, mas não, porque está me fazendo muito mal. E isso está hoje mesmo no afã, naquela esperança de que algo se resolvesse, né? A gente sempre fica assim, vamos aí, vou assistir a TV para ver se tem alguma dúvida, alguma coisa. Nossa, me fez mal demais, meu Deus. Muito mal, sabe? Me ver, porque a pessoa que estava falando, ele mostrou imagens, ele fez. E aquilo ali deixa qualquer cristão triste. E eu fiquei muito triste. Fiquei triste porque de saber que nós ainda estamos num planeta em que ainda há guerras. Num planeta que mesmo com o Evangelho de Jesus, num planeta que todo o ensinamento do Mestre Divino, espalhando os seus ensinamentos, sua boa nova, nós ainda estamos enfrentando um cenário desse, que isso que era para ser uma coisa já do passado, muito passado. Mas por que nós ainda estamos passando por tudo isso? Pela dureza dos nossos corações, pelas nossas condições, é a resposta às nossas ações, aos nossos pensamentos, o que lançamos no universo, o que fazemos, o que fizemos, a resposta vem. E onde a gente vê tanta atrocidade, tanta dor, sofrimento, desolação, qual é o papel do espírita? Qual é o papel do evangélico? Qual é o papel do irmão católico? Qual é o papel do cristão, de qualquer um ser? Disseminar a esperança, a fé. Não podemos nunca deixarmos nos vencer, nos abater por esses acontecimentos. Porque nós já sabemos que atrás de tudo isso que está acontecendo, está uma lei universal, regendo tudo. A lei do amor, a lei da justiça. Será que Deus está castigando a humanidade por tudo isso? Pelos desmanteiros da humanidade, os nossos desmanteiros, nossos desequilíbrios? Não. A bondade divina está agindo sempre para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se desapegar de tantos grilhões pesados que trazemos de milênios e milênios, nos maus hábitos, no mau proceder, né? Nos caminhos tortos que escolhemos. Ele está dando a oportunidade da gente se reerguer e ficarmos em paz com as nossas consciências. Porque nós não podemos ser felizes se ainda trazemos tanto peso dentro de nós, tantas máscaras, tantas cascas grosseiras que a gente tem que se libertar. Então, muitas vezes, vem esse saculejo na humanidade. O planeta Terra fica todo em reboliço, mas com um objetivo. Não existe um sofrimento sem um objetivo. Lá no livro dos Espíritos, no capítulo da Lei da Destruição, muito bom a gente ler, porque você vê que está tudo no controle e que tudo tem um fim, um objetivo, só que a nossa mente, a nossa visão, ainda pequena, não consegue alcançar essa finalidade, mas que está tudo no controle. Mas o que nós podemos fazer então? Vamos vibrar amor, gente, né? Vamos orar, vamos desejar paz, rogar ao nosso Pai Celestial que se faça a vontade dele, mas que venha o seu reino até nós, que possamos de alguma forma alcançar a sua infinita misericórdia. Não podemos também ficar parados e dizer, não, é a condição mesmo da humanidade, vamos deixar aí que Deus sabe o que faz. Não, a gente pode fazer muita coisa.
coisa. Pode ser da esperança, quando vê que o outro está batido com essa desolação mundial. Não, tudo isso vai mudar, isso vai passar, tudo é passageiro. Vamos ter fé, vamos orar. Se cada uma pessoa no seu lar acender essa luz da esperança, da fé, do amor, vibrando luz para o universo, nós podemos contribuir muito. Então é uma grande responsabilidade, né? Então, em vez de a gente reclamar, da gente se lamentar aqui e acolá, vamos fazer a nossa parte. Vamos batalhar conosco mesmo para que a fé, a esperança e o amor possam reacender e possam contagiar todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu tinha uma música para pedir para fazer a oração inicial, não sei se vocês vão poder fazer, que era a súplica a Jesus. Que todos nós possamos nos compenetrarmos, vamos pensar no nosso Mestre amado, disseminando o amor pelo planeta, disseminando a paz, e todos em rogativa interior ao Mestre, pela paz do nosso planeta, pela fraternidade, pelo entendimento entre as nações e os povos. Vamos acompanhar essa música dos nossos irmãos. Oi. E assim vamos chamar o nosso irmão João para fazer o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este lugar de luz, Missionários da Luz,
Então que todos se sintam iluminados nesse recanto, nesse repouso de esclarecimento e de consolo para a vida imortal. Porque, como bem falava a nossa amiga, dirigente da mesa, o cristão não se fia pelo que ele está vendo com os olhos da carne. Nós somos movidos pelo que nós vemos com os olhos do Espírito. Então, por isso que a esperança espírita cristã se fundamenta naquilo que Paulo vai dizer nas suas cartas: não vos conformeis com o mundo, com a mentalidade do mundo. E a esperança espírita cristã está fundamentada numa visão para além do mundo. E nós temos uma temática proposta pela casa, que faz um estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. E hoje me foi dada a incumbência de estudar com vocês as questões 611, 612 e 613 do Livro dos Espíritos, que vão abordar uma temática muito curiosa, com um nome muito difícil, mas que é de fácil entendimento. O tema é metempsicose. Olha que tema estranho, nada atrativo, né? Metempsicose. Que danado é isso de metempsicose? Antes de nós explicarmos, e vocês vão ver que é algo extremamente simples, conquanto o termo seja complicado, é bom que nós, já que são as últimas perguntas desta parte do Livro dos Espíritos, vamos lembrar de como o Livro dos Espíritos é separado. É muito importante. O Livro dos Espíritos é um grande livro que compõe 4 livros. Existem 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. Então, esses 4 livros, o primeiro, das causas primárias. O segundo, que é neste caso aqui que nós vamos estudar hoje, do mundo dos espíritos. O terceiro livro, quem sabe, das leis morais. O quarto e último livro, das esperanças e consolações. Cada parte do Livro dos Espíritos, cada livro do Livro dos Espíritos deu origem a uma obra complementar. Kardec vai dizer isso no prefácio do livro Céu e Inferno. Então, das causas primárias, o livro A Gênese. Do mundo dos Espíritos, o livro dos Médiuns. Das leis morais, do Evangelho segundo o Espiritismo. E das esperanças e consolações, do livro Céu e Inferno. Então, nós precisamos entender a divisão do Livro dos Espíritos, para entender em que contexto está a temática da metempsicose. Então, afunilando a casa, o Missionários da Luz às quintas-feiras, que estuda o Livro dos Espíritos, termina hoje o último capítulo do segundo livro do Livro dos Espíritos. O segundo livro fala do mundo espiritual, ou do mundo espírita. Não é do mundo dos espíritas, do movimento espírita, é mundo espírita no sentido do mundo espiritual. E o último tema do capítulo que fala sobre o mundo espiritual é o tema da metempsicose. E ao longo deste grande segundo livro, que é o maior livro do Livro dos Espíritos, vocês estudaram aqui reencarnação, vocês estudaram a vida no mundo espiritual, as percepções dos espíritos, as sensações que os espíritos têm no mundo espiritual, esquecimento do passado, reencarnação, e culminou no tema de hoje, que é o último tema deste segundo livro, metempsicose. Só que o tema metempsicose ainda está num outro campo mais afunilado, que é o último capítulo do segundo livro do Livro dos Espíritos. Olha que coisa curiosa, né? Que é o capítulo dos 3 reinos. Neste capítulo 11 do segundo livro do Livro dos Espíritos, vocês estão estudando os 3 reinos. O que danado é 3 reinos? Mineral, vegetal, animal. Kardec, neste capítulo, quer entender se essas outras coisas que existem são animadas por espíritos. O que nós podemos pensar dos minerais? O que nós podemos pensar dos vegetais? Vegetal tem alma ou não tem alma?
Vegetal tem espírito ou não tem espírito? O que é princípio vital? Animal tem alma ou não tem alma? Nós podemos chamar a alma de animal de espírito, da mesma forma que nós chamamos a alma humana de espírito. Kardec vai nos 3 reinos, como vocês já estudaram aqui, explicar, aliás, vai receber as explicações dos espíritos superiores acerca dessas questões. E o tema metempsicose é muito parecido com o tema da reencarnação. Porque quando nós vamos estudar essa palavrinha difícil, essa palavrinha difícil faz referência a uma crença que é muito antiga, que é lá da Índia antiga, que é lá do Egito antigo, da época de Pitágoras, muito antes de Jesus. E o que faz referência à tal da metempsicose? Por que Kardec quer estudar essa coisa com nome difícil? Porque a metempsicose diz o seguinte, vejam só. Tudo tem alma, ok? O que a metempsicose diz? A alma que está no corpo humano pode voltar, reencarnando-se de novo. Só que a metempsicose defende que a alma humana pode voltar numa planta, que a alma humana pode reencarnar no animal. Então é como se fosse assim, você, se não seguir bem, pode voltar com uma barata na próxima reencarnação. Olha que sugestivo, né? Pode voltar como um rato, uma ratazana. Olha que coisa curiosa. A metempsicose que está errada, e já vamos aqui colocando os pingos nos is, a metempsicose, que é uma crença muito antiga, que inclusive faz parte, não com esse nome, mas com transmigração das almas, de algumas correntes do hinduísmo, por exemplo, abraçam, ou correntes do budismo também abraçam a transmigração das almas, vai dizer o seguinte, ok, ser humano tem alma, animal tem alma, planta tem alma, então todo mundo pode reencarnar em todos esses reinos. A plantinha ali, aquela planta, aquela espada de São Jorge tem alma, e você pode reencarnar lá, então toma cuidado. É o que diz a metempsicose. O Espiritismo vem dizer o seguinte, olha, Kardec nas questões 611 e seguintes, vem explicar a seguinte coisa, não pode, você pode não prestar nada, mas você vai continuar reencarnando na espécie humana. Você vai espiar em corpos humanos. Você não vai espiar em corpos de rato, em corpo de porco, em corpo de barata. Não. Por quê? Porque a alma humana é diferente da alma animal, que é diferente da alma, entre aspas, vegetal, que a gente chama de princípio inteligente. Mas aí vocês que já estudaram o princípio inteligente, vocês que têm a carinha que estudaram o princípio inteligente, estão entendendo tudo aqui. Então, vocês que estudaram o princípio inteligente já têm o conhecimento de que este princípio inteligente que está no nosso gatinho, aquele gatinho maravilhoso, o seu cachorrinho, o seu bichinho de estimação, ali, você pode dizer que tem uma alma, um espírito? Pode, mas desde que você entenda que não é a mesma alma que anima um corpo humano, é um princípio inteligente. É um espírito que ainda vai fazer o seu processo para chegar no estado de alma humana propriamente. Então vocês estudaram aqui a evolução do princípio inteligente dos reinos. Tenho certeza disso. E por que é então que nós não podemos nem voltar como porco, apesar de que alguns parecem ter espírito de porco, mas não podem voltar como porcos ou como ratos. Mesmo que a gente queira, né? Fulano mereceria voltar com a barata, só para pisar na cabeça dele, não é? Mesmo a gente querendo, isso não vai acontecer. Por quê? Porque quando o espírito vai passar da fase animal para a fase hominal, segundo o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, acontece uma transformação, uma elaboração, é dado para esse princípio inteligente uma natureza que faz com que esse princípio inteligente seja completamente diferente da alma humana que agora ele vai ser. Então não tem como, são almas de naturezas diferentes, ok?
Então, o bichinho, o cachorrinho, tem inteligência? Tem, né, gente? E tem uns que parecem até mais inteligentes do que seres humanos. Cá para nós. Mas eles têm inteligência. Quem tem bichinho de estimação sabe que eles são inteligentes. Então, qual é a base? Pergunta Kardec na 611. Para a crença na metempsicose. É o seguinte. Toda inteligência, vocês estudaram isso, só estou lembrando, hein? Toda inteligência que existe na Terra vem de uma fonte primária da inteligência, que os espíritos chamam de fonte primária da inteligência. Inteligência primária universal, elemento inteligente. Todo tipo de inteligência que existe vem dessa fonte de inteligência, onde todo tipo de inteligência, então, inteligência do bichinho, a sua inteligência, todo tipo de inteligência vem da fonte primária da inteligência. Porque vocês aprenderam ao longo desse estudo que Deus criou espírito e matéria. E o espírito é essa fonte a partir da qual toda a inteligência nasce. Então, o pessoal antigamente pensava assim, já que toda a inteligência vem dessa fonte inteligente universal, então, no fim de contas, todo mundo é igual, a inteligência é tudo igual, porque todos vêm de uma mesma fonte. Os espíritos explicam para nós, não. Todos vêm de uma mesma fonte, ok, vírgula. Mas o espírito, para encarnar em corpos humanos, ele passa por uma diferença de natureza. Ele ganha um tchan, uma coisa assim, um up. E por isso ele não pode mais voltar a encarnar. Aliás, ele não reencarna. Não tem encarnação de quem é espírito humano em corpo de animal. Por isso que a gente não pode dizer assim, eu fui uma barata em uma vida, tenho certeza. Eu devo ter sido uma vaca, porque eu gosto de comer tanto, ficar ruminando a comida, só pode ter sido uma vaca. Não pode dizer isso. Porque quando você estava no estado de princípio inteligente, na verdade não cabe nem no sentido de você. Porque esse sentido de você já é um sentido de uma subjetividade propriamente humana. Então nós não podemos pensar assim, será que eu vou me lembrar das vidas que eu tive no reino das plantas? Será que eu fui uma orquídea lindíssima? Não deve ter sido uma roseira. Esse aqui deve ter sido um cacto, né? Esse aqui foi um cacto, com certeza. Do pior tipo. Aquele foi venenoso. Por mais que a gente queira emotivamente brincar assim, nós não temos esse tipo de registro em nós. Porque foi uma etapa do princípio inteligente que nós também somos, que passou. Então, o espírito humano, nos ensina a doutrina espírita, não pode reencarnar em outros reinos da natureza, porque o princípio inteligente dos outros reinos da natureza tem uma estrutura espiritual, perispiritual, chame como você quiser, mas é uma natureza diferente. Algumas correntes, até hoje, naquilo que nós chamamos de hinduísmo, não é bem próprio hinduísmo, porque o hinduísmo não é uma religião como nós pensamos aqui no Ocidente. O hinduísmo, como a gente pensa, por exemplo, a Igreja Católica Romana. Você pensa no Vaticano, aquela coisa centralizadora. Não existe isso no hinduísmo. Então, quando a gente fala hinduísmo, nós vamos pensar que existem muitas correntes, é como os protestantes. Eu sou evangélico, mas de qual denominação? Tem tantas, né? Das delícias do céu, das águas não sei da onde, da beleza do Senhor, tem que dizer qual. O hinduísmo também é assim. Tem muitas correntes diferentes. Algumas correntes do hinduísmo até hoje acreditam na transmigração das almas. Aí dizem, o hinduísmo é reencarnacionista. Ok, só que eles acreditam que a alma humana pode voltar como uma planta ou como animais. E algumas correntes defendem que em determinados animais. Por isso que em alguns países, até hoje, depois da Idade Média não, defende determinado tipo de animal, elefante, gato e outros, porque eles acreditam que os seus antepassados podem estar reencarnados naqueles animais. Olha que coisa curiosa.
É um pensamento que às vezes pode nos chocar, né? Assim, mas é um pensamento que existe até hoje, é defendido por muita gente. O que é que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Não pode. Vejamos o que a resposta dos espíritos aponta para nós. Parte da resposta à pergunta 611. A partir do momento que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanidade, ou de humanidade, perdão, ele não tem mais relação com o seu estado primitivo. E não é mais a alma dos animais, assim como a árvore já não é a semente. Então, o princípio inteligente que cada um de vocês aqui, que se individualizou e se tornou um ente subjetivo humano, ora encarnado, ora desencarnado, passou por um processo evolutivo que ficou para trás. Bom, é isso que os espíritos dizem. Então, não tem como uma alma humana voltar no corpo de animal, de planta, porque é uma natureza diferente. É fácil ou não é? Depois de explicar, é a palavra que é complicada, a palavra de origem grega, metempsicose, metalém, psicose, psiqueu, psirre, né? Alma. Então é uma palavra difícil, mas entendendo o texto, nós compreendemos o que Kardec quer perguntar e o que os espíritos respondem ao nosso mestre Lyonês. Agora, depois dessa explicação da danada da metempsicose, que é o nosso tema, eu gostaria de fazer uma relação da metempsicose com a reencarnação. Porque a metempsicose, olha só, antes eu vou ler a pergunta 613, que vai dar a entrada para a reflexão que eu quero fazer com vocês a partir de agora. Vejamos, pergunta Kardec. Por mais errônea que seja a ideia atribuída à metempsicose, não seria o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? A resposta dos espíritos. O sentimento intuitivo está presente nessa crença, como em muitas outras, porém, como acontece com a maioria das ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Eu estou aqui desnaturando aqui, né? Eu estou aqui desidratando, desnaturando. E nós também, espero que não desencarnem, né? Para não reencarnar aqui na frente de vocês. Brincadeira essa parte. Mas assim, nós desnaturamos às vezes as ideias intuitivas, ou seja, por mais errada que esteja a metempsicose, nós não voltamos em corpo de bicho, em planta. Mas essa ideia encerra a crença de que nós voltamos mais de uma vez na vida terrestre, de que nós reencarnamos, ainda que erradamente dizendo que em outros reinos também. Então, os espíritos dizem, sim, a base da metempsicose está correta, vocês reencarnam, mas não reencarnam em hipótese alguma, nem em planta, nem em animal. Então, o sentimento intuitivo, a coisa instintiva que nós temos, de que nós somos imortais, porque todos temos, de que a gente permanece, oh maravilha, oh glória, oh glória, que maravilha, vou desnaturar ventilado, que é melhor, não é? Mas vejamos, o sentimento intuitivo que nós temos, de que nós somos imortais, de que nós vamos voltar a nos reunir com as pessoas na esfera espiritual, aquele sentimento que você tem intuitivo, esse relacionamento que eu tenho só pode ser de vida passada. Eu gosto tanto de você. Você conhece a pessoa tem um mês, mas parece que você conhece há 10 anos. É o sentimento intuitivo de que você já viveu com aquela pessoa. Seja para o bem, seja para o mal. Porque tem gente que a gente nem olha direito, mas não vai para a cara da pessoa de jeito nenhum. A pessoa pode cozinhar bem, pode falar bem, pode ser bonita, mas você fala, meu Deus, não consigo ouvir aquela pessoa. Que vontade estranha, não é? Às vezes da família, no trabalho, na casa espírita.
É o sentimento intuitivo de que nós já vivemos com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, em alguma outra fase do tempo e espaço, e estamos nos reencontrando. E o material que está em nós, relacionado àquela pessoa, ou àquele grupo de pessoas, volta quando nós nos reencontramos com ela, ou com elas. E aqui vem uma coisa curiosa, que Kardec vai estudar no Livro dos Espíritos, neste grande livro, os 2 do Livro dos Espíritos, que vocês estão terminando de estudar hoje. Quando ele vai analisar a reencarnação, ou pluralidade das existências, Kardec vai estudar o seguinte tópico: o fato da gente reencarnar não diminui os nossos laços de família? Essa é a pergunta que Kardec faz. Muitas pessoas pensam assim: esse negócio de reencarnação diminui o amor, porque assim, vou ter várias vidas. Como é que é isso? Diminui. Não, os espíritos, é o contrário, Kardec. É o contrário. Porque os amores, os sentimentos que você vai desenvolvendo pelas pessoas ao longo das existências não se confundem. O amor que você tem para o marido que você teve em outra vida, quando você se reencontrar com ele, seja no mundo espiritual, seja em outra vida, você não vai confundir. Ai, que fulano, parece que eu te conheço de algum lugar. Que coisa boa. Quando você se encontrar com ele no mundo espiritual, você pode ter vivido com ele há 500 anos atrás. O sentimento, o amor, o afeto não tem tempo. A gente sabe disso aqui na Terra, não precisa de filosofia. Quando a gente está num lugar com alguém que a gente ama, que a gente gosta muito, parece que o tempo voa. Assim, gente, não é possível, né? Para esse relógio aí, por favor. E quando você está num lugar que aquela pessoa, aquela bênção de Deus está com você, né? E você, essa bênção de Deus é ironia, tá, gente? E aí você assim, meu Deus, que negócio, você parece que o tempo, né? O tempo fica diferente. Meu Deus, que coisa, parece que esse relógio parou. São experiências psicológicas diferentes. Então, não se confundam. Esse papo de quem não acredita em reencarnação, que vem com esse argumento de que acreditar em reencarnação enfraquece os laços de família, querido, eu vou te explicar que na verdade é o contrário. Preste atenção aqui em mim. Lembra que agora eu já expliquei a metempsicose. Metempsicose fala sobre reencarnação. Depois de explicar a metempsicose, eu estou relacionando o tema com a reencarnação, explicando a visão reencarnacionista espírita, para fecharmos este capítulo. A visão de que nós só temos uma vida, ela sim enfraquece os laços de família. Kardec explica isso no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus não nascer de novo. E por que é que acreditar que nós temos uma única vida enfraquece os laços de família? Vamos entender os argumentos de Kardec e da doutrina espírita. Aqui não vai nenhum tipo de crítica negativa à instituição A, B ou C. Eu vou citar, mas como um estudo comparativo das explicações para mostrar a força e a correção da explicação espírita. Os nossos irmãos cristãos, católicos, evangélicos, acreditam que nós só temos uma única vida. Explicando propriamente a crença católica, o católico fervoroso, verdadeiro, acredita em vida após a morte, porque a Igreja Católica ensina a vida após a morte. No céu, no inferno, não é católico, mas ensina. Então, a pessoa que é católica, mas acredita numa única vida, acredita que a alma está viva em algum lugar, no céu, no inferno, no purgatório. Se ela acredita que ela só tem uma vida, e aquela pessoa que foi a mãe dela, que foi o filho dela, que foi o marido dela, que já desencarnou, que já morreu fisicamente, também só tem uma vida, por que acreditar nisso enfraquece os laços de família? Por uma razão muito simples. Como não tem reencarnação na crença deles, a gente sabe que existe, mas a crença deles não diz, mas existe. O que acontece? O destino da pessoa quando ela morre, segundo essas religiões, é traçado quando a pessoa morre. Acabou. Ou céu ou inferno.
Aliás, os protestantes, desde Lutero, são mais radicais ainda. Não tem negócio de purgatório, não. É céu ou inferno. E aqui tem uma curiosidade importante, você já deve ter prestado atenção nisso. Protestantes dificilmente falam de morto, de alma que já morreu. Já perceberam isso? Dificilmente evangélico fala de quem já morreu. Católico fala, porque o católico ainda tem influências das ideias corretas do evangelho. Os protestantes se desviaram mesmo para uma série de coisas estranhas à doutrina evangélica. Dificilmente falam. Orar por mortos? Já viu o evangélico orar por mortos? Não tem essa conversa. Por quê? Porque é o seguinte, o que eles acreditam? Morreu, ou está no céu ou está no inferno, e o que você faça não vai mudar. Você pode orar, você pode amar aquela pessoa, se ela está no inferno ela não vai sair, você pode orar o que você quiser. É isso que a doutrina protestante ensina. As pessoas às vezes frequentam as igrejas e não sabem disso, mas o que é ensinado é isso. Por isso que não se ora pelos mortos. Eu posso orar pelo meu avô, pela minha mãe. Não, mas quando para o Espírito Santo e deixa com ele, se está no céu, está na glória, se está no inferno, está queimando e tchau, acabou. Não se preocupe. Epa, está equivocado. Então, este pensamento de uma única existência é que rompe por quê? Que rompe o laço de família. Quem te garante? Dentro da gente, isso aqui é um raciocínio comparativo. Dentro dessa crença, quem te garante que o seu parente não está no inferno? E se ele está no inferno, acabou para ele. A não ser que você for para fazer companhia para ele lá. Se você não vai, não tem mais relacionamento. Pode ser seu filho, pode ser sua mãe, pode ser seu primo, pode ser alguém que você amou muito, mas segundo a crença dogmática protestante, acabou. Os católicos explicam de outra forma. Existe ainda a doutrina do purgatório, que no final de contas quem está no purgatório vai para o céu mesmo, então não faz muita diferença. É céu e inferno mesmo. O purgatório seria uma ideia intermediária para que o sujeito, depois que morreu ainda em estado de pecado, ele se purifique e entre no céu. Mas quem está no purgatório está no céu, segundo a doutrina católica, não vai para o inferno. Bem, qual a diferença da doutrina espírita para isso? O que a reencarnação tem a ver com isso tudo? Ora, por que é que nós, espíritas, oramos pelas pessoas que estão desencarnadas? Por que é que nós, os espíritas, temos reuniões de desobsessão, cartas consoladoras, mensagens? Por quê? Porque nós sabemos que os espíritos não só estão vivos e não estão no céu, no inferno, no purgatório, como eles vão ter a chance de progredir. Então, um parente seu que desencarnou e você sabe que não prestava, fulano, se existisse inferno, ele estava lá, né? Você sabe isso? Fulano não vale nada, mas ele é um espírito, e por mais que ele tenha escolhido o caminho do mal, ele vai expiar esse mal através das reencarnações expiatórias. Aí faz sentido você orar para ele, ou por ele, orar a Deus por ele, não é para ele dizer, fulano vem me ajudar. Se ele está mal, você tem que orar a Deus por ele. Senhor, o auxilie, mentores da casa, auxilie o fulano, onde quer que ele esteja, que às vezes nós não sabemos, né, como está a pessoa que fez a passagem. Oremos pelas pessoas que fizeram o passamento a Deus, peçamos aos mentores. Por que é que não é muito aconselhado você ficar chamando espírito de parente? Existe uma razão muito simples, você não sabe como é que ele está. Qual é a recomendação? Ore a Deus, porque a Deus não está traindo negatividade orando a Deus. Olha, doutor Bezerra, o seu mentor espiritual, a mentora da casa, mentora fulana, amigo mentor, onde quer que esteja o meu parente, se ele não estiver bem, que ele seja assistido, coloca o nome dele na reunião de desobsessão, nas vibrações da casa. Pode acontecer de alguma mensagem surgir, alguém tem uma visão, alguém tem uma psicofonia, uma psicografia, e você ter notícia. Eu já vi inúmeras, graças a Deus, nasceu na família espírita, e vi fenômeno de materialização, de efeito físico, de tudo desde pequeno. Então, isso é muito natural. E oxalá todos consigam. Mas aqueles que não
recebe a mensagem do parente, sabe que o parente tem a oportunidade de reparar. A gente não conhece aquela pessoa que desencarnou, que fez o inferno na vida daquela pessoa, daquela família, né? Fulano teve não sei quantas mulheres, não sei quantos filhos, respeitava. Tinha uma família em cada cidade onde ele ia. Ixi, esse fulano. Senhor, auxilie este fulano. Dê forças para que o despertar dele seja breve, que ele se arrependa, que o caminho da expiação e da reparação seja produtivo para este espírito. Olha, faz sentido orar pelos que já se foram à luz da doutrina do espírito. Pelo pensamento que eu expus para vocês das outras escolas cristãs, outras não, do protestantismo, não faz sentido. Por quê? Morreu, ou ele está no céu ou no inferno, sua oração não muda nada. Não tem melhora, não tem esse negócio de arrependimento. Sabiam disso? Não tem arrependimento para quem já morreu. Nessas crenças protestantes, não tem. Se morreu sem se arrepender, inferno. Vocês acham isso consolador? Eu quero ouvir a resposta. Vocês acham isso consolador? Não. Pois é, pois o Espiritismo é o consolador. E essa crença protestante está errada. A gente tem que dizer as coisas como elas são. Ele fica com medo de dizer, não temos que ter medo. A gente está respeitando ninguém aqui. Não estou citando pessoas, estou citando doutrinas. É um embate de ideias, não é pessoal. Essa ideia está errada. O consolo para a gente partir para o nosso encerramento. Eu já estou aqui quase desencarnando, não é? Meu espírito vai sair pelos poros aquáticos, vai flutuar pela água. O consolo está em nós sabermos que há oportunidade de recomeço. A música, o grupo poderia tocar o Recomeçar de novo? O Recomeçar de José, aí eu faço outras considerações, a gente encerra. Vamos ouvir a música de José, fazendo aqui propaganda, né, da banda samaritana, da compositora e potencial 1. Prestem atenção na ideia do recomeço. Na ideia do recomeço. Isso é o consolo que a doutrina espírita nos dá. Recomeçar.
coragem para deixar o homem velho, aquela coisa pegajosa da imperfeição. É preciso coragem para cair do camelo, do cavalo, seja lá que bicho que Paulo estava em cima. Lembra da história de Atos, que Paulo cai do animal e tem a visão de Jesus? Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós precisamos cair do animal. É uma metáfora muito bonita, que é deixar este orgulho, é cair desse burrinho do orgulho, dessa vaidade, dessa prepotência, deste homem velho, dessa carga da materialidade que nós ainda temos e que impregna os nossos pensamentos. É preciso coragem, porque não é Deus que se esquece de nós, somos nós que nos esquecemos de Deus. O Evangelho de João, para o nosso encerramento, começa de uma forma muito bonita, que eu gosto muito. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E João vai ao longo dos versículos do capítulo 1 e vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou tabernaculou entre nós. Ou seja, olha a sutileza, prestem atenção nisso. Jesus é o nosso irmão maior, é o nosso irmão maior, é o nosso modelo, é o nosso guia. Ele representa Deus conosco, ele é Emanuel, conforme a profecia de Isaías que se cumpriu. Ele é Deus conosco. E Deus, através de Jesus, se aproximou da humanidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mundo, no entanto, diz João, preferiu as trevas à luz. Que nós tenhamos coragem para recomeçar, para reencarnar aqueles que estão no mundo espiritual, para nos encontrar com o Pai na sua casa, para uma grande festa, que é a festa daqueles que já compreenderam o seu dever. Boa noite a todos e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Nossa gratidão ao nosso irmão João Paulo por esses esclarecimentos, por compartilhar o seu estudo com todos nós. E o nosso grupo, o Bom Samaritano, vai cantar mais uma música e depois a prece cantada final. Vamos cantar junto, médios. Cadê João? Paz, cada vez mais eu agradeço a Deus pela amizade de vocês e fico mais fã do João e da Tânia. Sim, gente, agradecer logo a vocês pela paciência, pela oportunidade que nos foi dada de nos encontrarmos aqui hoje. E visitem o nosso Bom Samaritano, estão todos convidados. Também tem um canal no YouTube, né? TV Bom Samaritano. Se quiser acompanhar o vídeo. Exatamente. As pedras é que falarão.
agradecendo antecipadamente ao grupo Bom Samaritano. São 4 pessoas, mas parece que tem umas 10, né? Você tem essa impressão? Não é? Parece que tem um coral aí que a gente não está vendo, também que está se juntando a vocês. Porque elas duas são do coral mesmo, são todas, né? Tá certo. A Carolina também, Rose. Gostaria de saber se alguém vai precisar do passe. Precisar do passe no final do trabalho, após a oração. Agradecendo a presença de todos. E vamos fazer a oração agora, né? A prece musicada, né? Isso. Esse Pai Nosso, pessoal, ele é uma tradução direto do hebraico do nosso grande Severino Sagrastino, baixista de Ribeiro Sagrastino. Melodia de José. É a melodia de José. mais firmes em nossa fé. Que Deus abençoe a todos.